pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para falar de uma série de jogos de celular que tem uma história um tanto quanto estranha e interessante. Hoje, pessoas, vou falar a história da Granny. Sim, sabe o jogo da véia louca que tem lá no celular e tudo mais? Tem um Chapter 2, né, que tem o velho agora, né, o tal do Grandpa, e vem pra cima de você. Você tem que escapar das armadilhas da véia, procurar, sabe, coisas que estão escondidas para tentar destrancar portas e por aí vai, e tentar escapar desse lugar ruim. Então, este jogo, na verdade, feito pelo Developer, acho que é Developer o nome dele, ele tem uma série de jogos e existe uma história, entre grandes e enormes aspas, envolvendo esse universo todo. Talvez eu não consiga explicar num vídeo só, por isso esse vídeo vai ser a base da história. Eu vou tentar contar tudo, né, a lenda, as coisas que estão acontecendo e tudo mais que a galera foi encontrando de ponto aqui e ali pra fazer essa história fazer algum sentido. Porque eu vou já explicar pra vocês que é meio complicado contar a história de Granny, porque não tem uma história. É difícil contar uma história do jogo que não tem história. Mas vamos lá, pessoas, já deixando claro pra vocês que nós vamos contar coisas que é um pouco teoria, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra vocês. Bom, pessoas, muito obrigado já por estar assistindo, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada, pô. Acontece o seguinte, pô, nós estamos com o sonho de tentar chegar a 2 milhões. Se vocês ajudarem nós agora, a gente consegue chegar o mais cedo possível. Mas eu sei, eu já agradeço imensamente a todo mundo pelo 1 milhão de inscritos, foi uma marca muito maravilhosa e muito incrível que nós conseguimos aqui no canal, graças a cada um de vocês. Então os vídeos de história voltaram, pessoas, então já deixa o gostei, que o YouTube entende que você gostando aqui, você, né, já é recebido pelos vídeos. O YouTube fala, você gostou desse canal, então eu vou mandar mais ele pra você. E aí o YouTube manda o nosso canal também pra mais pessoas. Beleza, pessoas? Então eu vou tentar o meu melhor contar essa história muito louca, chamada Granny Slendrina, filha da Slendrina, e tudo. Eu vou tentar explicar tudo da melhor maneira possível. Bom, essa primeira história que eu tenho que falar pra vocês não é a respeito da Granny em si, ou da Slendrina, ou todo esse universo, né, de jogos de celular atacados. Eu vou ter que contar primeiramente pra vocês da onde veio, né, a inspiração base, e inclusive eu acho que era uma das teorias do próprio Slenderman. Tem uma teoria do Slenderman que tenta contar como é que era a história dele. E basicamente essa história base serviu pra as outras histórias bases pra fazer essas coisas tudo fazer sentido. Porque nos jogos de celular, né, nos jogos, né, da Granny, da Slendrina e tudo mais, não temos tantas pistas. Nós temos algumas ideias do que talvez tenha acontecido e eu vou tentar explicar melhor do que a comunidade foi falando. Inclusive os vídeos que eu me baseei, né, pra falar e explicar pra vocês vão estar todos aqui também na descrição. Então vamos lá, pessoas. Nós temos que começar por talvez o pai de tudo, né? Inclusive eu já trouxe um vídeo card aqui e também na descrição. Isso aí é um vídeo meu falando da lenda do Slenderman. Tudo é baseado praticamente nesta criatura muito louca. Eu já falei, muito jogo se baseou no Slenderman e a Granny junto com a Slendrina, né? Tem até o próprio nome Slendrina, né? Pelo amor de Deus. Tudo é meio que inspirado nesta grande creepypasta. Eu acredito hoje que talvez seja uma das maiores ou até a maior creepypasta que existe na internet. Então, vamos lá. Vamos falar a respeito da Granny e tudo que tá acontecendo. Por isso, eu preciso falar que ele tem uma base contando a história do Slenderman. E a lenda do Slenderman é tudo que você precisa saber, pelo menos um pouco, pra entender a história daqui pra frente, tá bom? Se você viu o vídeo do Slenderman, beleza. Mas não precisa ter visto. Eu vou tentar explicar resumidamente, segundo essa teoria, contando meio que uma história do Slenderman. A teoria é a seguinte, que na verdade o Slenderman, ele já foi uma pessoa. O Slenderman, na verdade, ele é uma vítima de muita coisa ruim que aconteceu com ele. Segundo as teorias e as histórias, acontece que o Slenderman, na verdade, se chama Simon. Ele, na verdade, foi uma criança que morava afastada, né, da cidade, junto com seus pais, lá numa casa, né, de campo, toda bonitinha. E ele era uma criança muito estranha, uma criança muito esquisita, sofreu alguns bullying na escola, pra variar, porque era uma criança muito estranha, porque, na verdade, ela queria ficar muito na floresta. A floresta era praticamente a casa dela. Tinha às vezes que os pais ficavam brigando, tipo, ô menino, você fica dormindo aí do lado de fora, dorme aqui na casa com a gente, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Essa família, né, tava até feliz e tudo mais. Quando o Simon, né, seria o Slenderman, né? Quando esse menino fez 10 anos, aconteceu um incêndio na casa dele. Pode ser que um raio atingiu a casa dele, ou pode ser que alguma coisa deu errado, alguma fiação, não se sabe direito o que foi, mas acabou, né, dando um incêndio na casa dele. E aí ele, como ficava muito na floresta, ele acabou não morrendo na casa, porque infelizmente nesse incêndio os pais dele morrem. Quando ele tenta chegar na casa dele, tá tudo pegando fogo, e aí ele fica com muito medo e sai correndo no meio da mata. Nisso dele sai correndo, né, que nem um doido desesperado, ele acaba trombando numa casa, uma senhora que nós conhecemos bem, e ele tromba na casa da Granny. Aí, tá vendo? Como eu falei, que tem que trazer pra vocês entenderem como é que funciona. A Granny até então não era uma véia doida, que
pareça, ela não era a velha do olho branco, toda zumbizona, né? Ela não era desse tipo. Não tinha nada a ver ainda, né, as coisas que aconteceram com ela. Ela era uma senhora gentil que tinha, né, uma fazenda, né, ali perto da estrada. E ali, né, a própria Granny, ela viu essa criança, né, toda, sabe, toda suja e tudo mais, e acabou adotando, né, ela pra dentro. E aí morava a Granny e o Grandpa. Moravam os dois ali, né, junto também com a filha dela, que é a Angeline. E aí, essa Angeline, inclusive, no Granny capítulo 2, aparece como é que ela ficou. Ela ficou toda bizarrona, por aí vai, sabe? Por conta de umas coisas que eu vou explicar daqui a pouco. O que acontece? O Simon, ele foi adotado, né, pela Granny, mas até então não tinha nenhuma maldição, não tinha nada, tava tudo tranquilo. E aí, o Simon e a Angeline foram criados juntos. É aquela coisa de virar irmãos, mas como não era, né, irmão de pai, sabe, ele era um irmão adotivo. Deu mais ou menos com uns 17 anos, surgiu um romance. O senhorzinho Simon, vulgo Slenderman, ficou apaixonado pela Angeline e a Angeline também ficou apaixonada pelo Simon, né? Começou os dois a ficar namorados, melhor dizendo. Os dois tiveram um romance muito bonito ali. Aí a Granny falou, ah, tá tudo dentro de casa, então fica tranquilo aí, galera. Não tem problema, tá tudo suave, só não fazendo besteira. E aí, o Simon e a Angeline, né, eles fizeram uma coisa muito bonita. O Simon levou ela, né, uma parte de uma cachoeira, né, que tinha ali na floresta, e aí ele se declarou pra ela e eles ficaram, né, namorados. E aí viraram noivos a partir daquele dia. E aí ele declarou o amor dele, ela declarou o amor dela, aquela coisa bonitinha, não tinha nada demais ainda, né, acontecendo. Enquanto eles estavam voltando, a Angeline, ela foi um pouco mais pra frente, eu acho que o Simon, ele ficou preparando alguma coisa, ou ele voltou primeiro pra casa, depois ela, não sei. Só sei que ele ouviu um grito na floresta, e aí ele foi ver e era a Angeline. E a Angeline sofreu um ataque de alguma fera, de algum bicho, alguma coisa bizarra. E aí, ele vai e pega a mulher da sua vida e volta pra casa da Granny, né, todo desesperado, tentando ver o que pode fazer. Aí a Granny foi lá, curou, né, fez lá, conseguiu fazer uma medicina ali pra curar a filha dela. Quando ela acorda, desesperada, ela fala que ela viu um lobo todo preto com os olhos vermelhos. E aí, ela sentiu que o lobo não era um lobo físico, era como se fosse um espírito, um bicho, alguma coisa ruim, que talvez estivesse com inveja do amor dos dois, ou algo do tipo. Nessa coisa toda, enquanto ela estava, né, nesse estado que ela sofreu o ataque, ela sonhou que ela ia ter uma filha, e essa filha, infelizmente, iria ser amaldiçoada. Ia ser amaldiçoada porque, no futuro, elas iam fazer uma coisa muito ruim, que ia amaldiçoar a família dela inteira. Aí você já fala, ei, rapaz. Ih, rapaz, aí complicou. Mas, mesmo assim, né, nada impediu dos dois ter o amor deles, né, o Simon e a Angeline. E aí, os dois, depois de um ano, eles vão para um outro lugar, que ali, nesse outro lugar, é o castelo da Slendrina. Seria a tal casa dela, melhor dizendo. E aí, neste belo lugar, nesse belo recinto, acontece o seguinte. Nasce a Slendrina. A Slendrina é a neta da Granny. Então, quando você vê o jogo da Slendrina, é essa menina aí. Só que ela não era Slendrina ainda. Ela era uma menina normal. Menina, sabe, sem problema nenhum. Era tudo tranquilo e por aí vai. Aí foi passando o tempo. Passou o tempo. Passou mais um tempão. Até que um belo dia, a menina, ela queria fazer uma pegadinha. E a mãe dela concordou. Tava lá o Simon, né, na floresta, né, pegando madeira, né, pra levar pra casa. Quando ele volta, ele olha pras duas e as duas estão mortas. Ele fica todo desesperado, ele fala, caramba, o que tá acontecendo, mano? O que aconteceu? Do nada fizeram um ataque aqui na minha casa, a casa toda zoneada e por aí vai, o que tá rolando aqui? Ele tenta achar quem talvez seria o culpado e aí ele lembra, putz, foi a maldição, o que eu vou fazer agora? Aí ele se encheu de tanta tristeza, realmente ele ficou muito triste de ver aquela situação. Ele não aguentou, né, de ver mais umas pessoas queridas, sabe, morrendo na frente dele. Ele vai e faz um cosplay de Sayori. Entendeu? Ele... Enfim. E aí, nisso, quando ele faz isso, a Slendrina e a Angeline não viram que ele fez isso. Ele fez isso no quarto. E aí, quando ele fez lá no quarto do casal e tudo mais, elas acharam meio estranho. Talvez elas estavam achando que ele foi brincar, fazer alguma coisa, foi esconder. Quando as duas foram lá pro quarto, as duas viram que ele tava morto. Aí falaram, meu Deus, a brincadeira foi muito longe. Aí, por conta da maldição, tá o lobo, né, que acabou mordendo a Angeline. E aí, agora é hora delas pagarem pelas coisas que fizeram. E aí, né, um espírito maligno que amaldiçoou a Angeline lá muito tempo atrás, puxa todo mundo, né, pro além, puxa todo mundo para a parte subterrânea. E aí, por conta, né, dessa brincadeira, a Slendrina vira a Slendrina, a Angeline acaba virando meio que um zumbi, e o Slenderman, né, o Simon vira o Slenderman. Acaba todo mundo pagando pato. Aí o Simon vai viver na floresta, tentando, né, sabe, fazer com que crianças vão também para esse além, né, para essa coisa do subterrâneo aí, do submundo, melhor dizendo,
pra talvez ele conseguir pagar as coisas que ele fez, mesmo ele não tendo feito nada de errado. A Slendrina e a Angeline foram amaldiçoadas a ficar, né, indo de casa em casa. Agora a missão delas é atormentar os outros, basicamente, a mandado dessa entidade aí. E aí o Slenderman, né, vocês conhecem, o Slenderman fica no mato procurando os outros pra matar. Nesse tempo todo, né, nesse meio tempo, quando acontece a maldição, quando acontece essas coisas, né, essas coisas ruins, a Granny, ela começa a sentir o que aconteceu. Ela sente praticamente o que rolou, e aí a maldição também cai sobre ela. A maldição caiu sobre ela e tudo mais. Depois de muito tempo, acaba virando, né, uma véia toda decomposta, toda podre. Mas eu tenho que explicar mais um monte de coisa pra chegar a isso aí. Porque aí, agora, eu tenho que ir realmente pros jogos e falar pra vocês que, tipo assim, quando o sobrevivente consegue ir atrás, né, das histórias e tudo mais, do que aconteceu, né, na família, pra ter rolado essa maldição e tudo mais, aí eu vou ter que contar mais parte da história do que rolou depois de toda essa maldição. Porque a Granny, junto com o Grandpa, eles também foram na casa, né, da Slendrina, né, da casa, né, da Angeline, sua filha, né, junto com o Slenderman lá, foram lá, e aí acabaram sendo amaldiçoados também. Por isso que ela ficou do jeito que é. Bom, pessoas, se vocês gostaram, eu vou trazer uma parte 2, contando um pouco mais de detalhes do desfecho desse negócio todo. Mas é praticamente dessa situação que aconteceu as coisas, não só com a Slendrina, por isso que ela virou a Slendrina, e também o que aconteceu, né, com a Granny. Foi por causa dessa maldição, dela não ter ensinado a filha dela direito. Aí acabou, né, passando pra neta essa má educação, e aí acontece as coisas que acontecem. Tanto que tem até um easter egg na casa da Granny que aparece a Slendrina. Porque depois dessa coisa que aconteceu, a Granny foi atrás e foi tentar pegar o espírito da neta, que a neta tava atacando os outros, que ela também consegue pegar o espírito da filha pra tentar impedir das coisas irem pra frente. E quando ela pega o espírito da mãe, que é a filha dela, Angeline, pega a neta, que é a Slendrina, pra prender na casa dela, ela acaba pegando a maldição pra ela também, para os outros não sofrerem com essas coisas. E aí ela vira um zumbi, e o Grandpa também. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Essa é basicamente a história de Granny e também da Slendrina. A história de um monte de jogo em um vídeo só. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Se vocês gostaram, deixa aí gostei e eu trago a parte 2, um desfecho de toda essa história muito doida. Despeço de vocês e até a próxima!